Maravilha! Então vamos dar início a mais uma live. Bem-vindos a todos, é um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, né, Flavinho? Inclusive, quem quiser dar uma força para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que até então ainda não foi, convida. Convida um amigo, convida os familiares, as pessoas que faz sentido assistir essa live com a gente aqui, participar. Exatamente. E nós estamos atravessando um momento planetário muito importante, né? Um momento realmente planetário e eu diria até humano, em que nós precisamos fomentar cada vez mais informações que contribuam para a expansão da consciência humana. E como o Flavinho bem disse, é muito importante nós criarmos aqui uma rede para propagar essas informações ao maior número de pessoas possível. E hoje, então, nós vamos entrar na quarta parte da série o Duplo, o Mensageiro do Tempo. E só abrindo um parêntese rápido, é muito importante para quem ainda não assistiu às outras partes, acessar o nosso canal lá no YouTube, as lives, a primeira, a segunda, a terceira, estão todas lá. Então, é muito importante para que você possa encadear as informações e dessa forma construir essa noção ampla que nós estamos construindo aqui na nossa série. E hoje, não é, nós vamos entrar num assunto que é um assunto também muito importante envolvendo o duplo, que é o sono. O sono como a interface de contato com esse nosso aspecto. Na nossa última live, na terceira parte, nós falamos da atualização de realidades e vimos que a atualização da realidade se dá, né, da realidade presente, se dá a partir das trocas de informação que ocorre entre nós e o duplo. E a partir desta troca, quando bem feita, há uma atualização no nível do seu estado perceptivo e, consequentemente, a sua realidade presente se atualiza. Então, isso é muito importante frisar e reforçar. Quando há troca, você passa por uma atualização do seu estado perceptivo. Isso quer dizer que espontaneamente você começa a mudar a forma como você pensa as coisas, a forma como você interpreta o mundo à sua volta. E até este ponto, nós já temos um panorama geral bem claro sobre o que é o duplo, o seu valor e a sua importância em nossas vidas. Eu gosto muito de conceituar o duplo como sendo uma função nossa. Da mesma forma, é uma função da nossa estrutura subjetiva. Da mesma forma que o nosso corpo tem N funções, você tem a função digestiva, que tem como função executar a digestão, você tem a função reprodutora e etc. Da mesma maneira, o duplo seria uma função do nosso universo subjetivo. E qual é a função do duplo? Nos auxiliar a selecionar os melhores futuros possíveis para que você então possa trilhar uma vida de maneira equilibrada. Lembrando que quando falamos do duplo, nós estamos sempre dando ênfase a essa possibilidade que é de restaurar o equilíbrio das nossas vidas. Muito além de querer X, Y, Z, existe a possibilidade de você restaurar o equilíbrio da sua vida como um todo. E essa restauração, por si só, já traz muito daquilo que você almeja e deseja e quer, né, Flavinho? A gente não consegue ter noção do que é o melhor para nós, né? Porque a nossa visão é muito estreita, né? E a gente deixa a critério do duplo fazer essa escolha, porque é um campo de infinitas possibilidades melhores do que a gente consegue imaginar, né, professor? Isso, exatamente. E considerar então esse aspecto ondulatório como uma função nos dá uma ótima noção da sua existência e finalidade. Então, como nós vamos falar do sono como sendo algo muito importante no processo, eu queria ampliar uma questão muito importante que eu levantei na última live e que muitas pessoas, muitos clientes me perguntaram isso
e é importante eu frisar. A pergunta é, nossa, mas se o duplo tem esse acesso amplo, né, se ele consegue vasculhar, se ele consegue experimentar os múltiplos futuros, por que ele já não me atualiza, já não manda as coisas que eu preciso? Uma cliente perguntou isso. Por que eu tenho que parar para fazer um processo e pedir, já que ele sabe o que é melhor para mim? Uma ótima pergunta. E qual é a resposta? Veja bem, o nosso duplo, ele está perfeitamente aferido e sincronizado conosco, constantemente. E ele está constantemente transferindo o tempo todo verdadeiras sínteses de informação do futuro, para que nós possamos restaurar o equilíbrio das nossas vidas e atingir o estado de unidade. Isso é importante porque se você vive em equilíbrio no seu tempo presente, ele também se beneficia, porque o seu duplo é você mesmo desdobrado. Então o seu bem-estar é o bem-estar dele. Ocorre que nós quebramos a unidade de contato com o duplo. Ele está sincronizado, ele está aferido conosco, mas nós não. Então nós quebramos essa unidade e perdemos boa parte do tempo a sincronia com ele. E aqui é muito importante frisar, quais são as posturas e atitudes que nos levam a quebrar a unidade com o nosso duplo? Então veja, se você está em dessincronia com ele, ele está mandando sínteses de informações do futuro o tempo todo, mas você não absorve, você não processa. Você simplesmente não consegue assimilar porque você está em dessincronia com ele. Precisa de uma certa ação, né, na direção correta, né? Também, né? Tem um mínimo da nossa parte também, não é só simplesmente fazer a conexão. Tem que aprender a ler o sinal e avançar, né? Muitas vezes vem intuição, acontece um fato que nem aconteceu com você daquela vez de vir 2 livros do duplo, né? E se você não tivesse lido e interpretado aquilo ali, você não saberia que aquilo foi um sinal, né? Então ele está enviando as informações necessárias para que nós possamos viver em equilíbrio. Vamos responder o Lico, porque ele está desde a live passada fazendo a mesma pergunta. O duplo nos observa? Porque ele é você desdobrado. Então ele está o tempo todo ciente da nossa existência, do nosso comportamento e da nossa atividade subjetiva, inclusive, não é? E então, onde eu quero chegar? Ele está o tempo todo mandando informações, mas nós quebramos a unidade, vivemos fora de sincronismo com ele. Quais são as atitudes? Quais são as atitudes que nos levam a quebrar esta unidade com o duplo? Isso é muito importante no dia a dia e que nós temos que mudar aos poucos. Ansiedade, preocupação, tensão emocional, hostilidade, controle, dúvida, principalmente a dúvida. E a questão da tensão emocional, ela é muito importante porque vários cientistas começaram a observar o seguinte, que o adulto, ele funciona com um predomínio de ondas cerebrais que mantém o cérebro em dessincronia. Um adulto de modo geral, que é as frequências chamadas beta. São frequências muito ruidosas que levam o cérebro a uma quebra de unidade também em termos de comunicação entre os hemisférios. No entanto, as crianças até os seus 6 anos de idade estão operando em um padrão de onda cerebral que permite com que elas mantenham uma unidade cerebral perfeita. E diga-se de passagem, as crianças são os indivíduos que estão em perfeitos sincronismos com o duplo. Se for ensinado uma criança a acionar o seu duplo, se ela entender o que é o duplo, ela vai provocar efeitos incríveis, porque a criança, do contrário em relação ao adulto, ela vive em um estado mental e cerebral
profundamente favorável. Então esses cientistas começaram a pesquisar o porquê que o adulto vive em um padrão de onda cerebral que desintegra a comunicação entre os hemisférios e, ao que tudo indica, este padrão de onda cerebral que nós vivemos não é o nosso natural, ou não é o padrão ideal. Então, se nós, enquanto crianças, tínhamos um padrão cerebral, um padrão de onda muito mais harmônico, o que nos fez perder isso? Essa é a pergunta. E sabe qual foi a resposta que esses pesquisadores chegaram? Nós aprendemos a ficar tensos emocionalmente. Essa foi a resposta. Eu ia falar isso. A gente vai adquirindo novos estímulos, né? Novos costumes e hábitos que às vezes só atrapalham mais, né? Só atrapalham. E, portanto, veja, acreditamos, isso é muito curioso, acreditamos que ficar preocupados e tensos é sinônimo de responsabilidade. Então, as pessoas elas acreditam que ser responsável é ser sério, ser tenso e preocupado. E responsabilidade não tem nenhuma relação com estar preocupado. Você pode ser profundamente responsável e, ao mesmo tempo, profundamente despreocupado. Só que as pessoas compram essas verdades dadas pela cultura e assumem, não, agora eu sou um adulto responsável, sério e responsável, e portanto eu tenho que me preocupar com a minha vida. Essa é a mentalidade. E se você observar uma criança, a criança ela vive num estado de completa liberação emocional e completamente solta, e portanto ela está em um compasso perfeito com o seu duplo. Não é? Agora, então atenção, o excesso de preocupação, a hostilidade, aquela pessoa que vive reclamando, que vive se indignando, que vive, não é, se sentindo injustiçada, essas atividades todas são o resultado da quebra da unidade e a perda de confiança no processo. Se você é uma pessoa preocupada, vamos pensar comigo agora esse questionamento. Se você é uma pessoa preocupada, se você está tenso emocionalmente, você está estressado. E quando você está estressado, eu sei que você está tentando controlar alguém ou alguma coisa. Certo? E por isso que na maior parte do tempo, você não consegue absorver e processar a síntese que o seu duplo está enviando para correções de curso. O duplo ele está o tempo todo atuando para corrigir o seu curso de vida. Ou na visão de Cristo, de Jesus, não é? Ele está atuando para que você não erre o alvo. Quando Jesus colocava vós estáis em pecado, pecado do grego antigo, idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, significa errar o alvo. Então Jesus falava, você está errando o alvo. Você perdeu o sentido da vida. E isso é o estado do pecador, na visão de Jesus. E o que o duplo está fazendo o tempo todo, porque ele é você, e ele precisa que você fique muito bem em equilíbrio para que ele também possa estar em equilíbrio, ele manda as informações para que você acerte o alvo da sua vida, para que você corrija o curso da sua vida para o ponto que vai te levar ao seu ápice, ao estado de unidade. Não é? Esse é um ponto. Por isso, Flavinho, agora respondendo a pergunta, por que, já que o duplo sabe tudo, por que ele já não manda o que eu preciso? Por isso. Porque você não absorve o que ele está mandando, porque você vive em um estado inadequado para que ocorra esta incorporação de informação. Por isso nós, num primeiro momento, precisamos criar uma espécie de rito. Um momento em que você se prepara, um momento em que você deliberadamente se organiza internamente para
provocar o estado de sincronismo com seu duplo e, desta forma, poder usufruir das informações que ele está te enviando. Então, há que se preparar, há que se ter um estado harmônico para que você se torne um receptáculo adequado para a absorção das informações. De qualquer maneira, muitas vezes, em alguns momentos, nós processamos as informações que ele nos envia no dia a dia, em formas de intuição. O que é intuição senão um compacto, uma síntese de informação do futuro? Certo? Agora, se nós temos que nos preparar, nós podemos então, num primeiro momento, usar uma situação muito específica onde o nosso duplo se aproxima. Situação esta em que, espontaneamente, certas janelas temporais se abrem. E esta situação que nós podemos aproveitar é o sono. Eu fiz essa introdução para chegarmos neste ponto, entender a importância do sono como um momento em que você se prepara para entrar em contato com o seu duplo, entrar em sincronia com ele. Eu vou sempre repetir isso, porque o duplo já está em perfeita sintonia com você. Isso é muito importante. Agora, enquanto não se tem familiaridade e entrosamento com o duplo, é necessário aproveitar esses momentos naturais de abertura temporal, das brechas que ocorrem durante o sono. Depois, com a prática e fluidez, você será capaz de interagir com o seu duplo a qualquer instante. Isso precisa virar um hábito, né? Porque é uma Precisa virar um hábito. poderosíssima. Sim, por isso que, a priori, você precisa parar, preparar, entrar no estado, acionar e aos poucos, ganhando prática, você vai ser capaz de, em um segundo, você para aonde você estiver e você já aciona. Desde que você saiba como entrar neste estado e aos poucos esse estado que eu proponho, ele deve se tornar o seu estado natural. Porque esse estado é o seu estado natural. Eu posso colocar aqui com toda tranquilidade que neste exato momento você não está funcionando no seu estado natural. Né? Nós todos. E é um processo que não é nem muito um aprender, é um desaprender. Você precisa desaprender uma série de coisas, descartar uma série de conceitos e parâmetros que você absorveu da cultura, da religião, etc., para que aos poucos você volte à sua forma natural. A Doris falou um negócio aí, Doris Fernandes. Viver é afinar o instrumento. É como afinar mesmo um instrumento, para fazer parte de você, a extensão do teu corpo, né? Isso, e à medida que você aos poucos, não é, vai ganhando essa experiência e começa a reconhecer qual é o seu estado real, e você gradualmente começa a manter esse sincronismo com o seu duplo, aí você vai ver o que você é capaz de fazer, não é? Eu citei Jesus como um exemplo bem pontual, porque ele estava em perfeita sincronia com o duplo, então nós vimos o que ele foi capaz de fazer, não é? Então, o sono, dentro deste contexto, ele passa a ser algo muito importante. O sono, ele é um recurso de autorregulação global. É um mecanismo que foi projetado pela natureza para cumprir com duas finalidades. A primeira, a restauração da sua fisiologia, e a segunda, a restauração do seu psiquismo, da sua mente. Portanto, o sono, ele foi projetado pela natureza em nós para que
pudéssemos manter a nossa homeostase, o nosso equilíbrio psicofísico. Então, na primeira finalidade, que é a restauração da fisiologia, todas as noites, por exemplo, ocorre uma espécie de reparo do seu sistema. O seu sistema nervoso, por exemplo, ele começa a dissipar o excesso de impressões nervosas que você acumula ao longo de um dia. E, dentre outros processos muito importantes de renovação celular, de desintoxicação do organismo, processos seríssimos de autocura acontecem durante o sono, não é? Já na segunda finalidade, nós temos a renovação do seu psiquismo e da sua mente, certo? Ou seja, a sua personalidade, ela precisa se renovar todas as noites. E isso acontece. Todas as noites você passa por uma renovação da sua personalidade, do seu psiquismo, da sua fisiologia. Caso contrário, se você não renovasse a sua personalidade todas as noites, você, no menor estresse, surtaria. Entraria num processo de surto, de desequilíbrio psíquico muito grande. E, no entanto, você está aqui, renovado, com a sua psique renovada, com a sua fisiologia, mantendo um equilíbrio dinâmico. Logo, todas as manhãs, você acorda com um certo nível de reset. Você é resetado. Agora, tudo irá depender, obviamente, da qualidade do seu sono. Se as pessoas soubessem dormir bem realmente, elas iriam entrar num processo de autocura incrível, tanto psicológica quanto fisiológica, etc. Além disso, dentro dessas duas finalidades importantíssimas, que têm a ver com o corpo e com a mente, ocorrem muitos fenômenos durante o ciclo do sono. Fenômenos inclusive subjetivos, não é? Ou seja, o sonho, por exemplo, é um fenômeno interessantíssimo. O sonho, que é muito estudado, não é? Muito das mensagens, por exemplo, do nosso próprio inconsciente e também do duplo podem se apresentar em formas de sonho, o que eu irei aprofundar na nossa imersão, né? No entanto, outros fenômenos mais complexos acontecem. Por exemplo, ocorre a projeção da consciência para fora do corpo. Todos nós saímos do corpo todas as noites. Mas infelizmente a grande maioria não lembra do que faz quando sai do corpo à noite, não é? Há também o acesso a outras realidades paralelas. Muitas pessoas, quando dormem, acessam realidades paralelas. Ocorre uma coisa, Flavinho, que eu não vou entrar aqui no mérito, que é muito complexa para tratar aqui, mas eu posso citar. Uma das coisas que acontece quando nós dormimos, que é uma situação não tão comum, mas algumas pessoas vivenciam isso, é as abduções extraterrestres. Muitas pessoas são abduzidas enquanto dormem e não lembram que foram levadas e trazidas de volta. Tem tanto sendo transportada fisicamente quanto do espírito mesmo. Tanto fisicamente quanto extrafisicamente. Mas o que nos interessa aqui, dentro desse contexto do duplo, é um outro fenômeno, que é exatamente o contato que se dá durante o sono com o nosso duplo. Quando ele se aproxima com o intuito de nos orientar, transmitindo informações vitais para o nosso equilíbrio. Certo? Veja, o sono, eu gostaria muito que as pessoas prestassem atenção e focassem aqui no tema, porque senão quem está aqui no chat vai dispersar. Eu gostaria muito que vocês prestassem mais atenção para absorver as informações que eu estou passando. Então veja, o sono ele possui 2 estágios básicos. Eu vou explicar um pouco sobre o que é o universo do sono
para a gente entender em que momento ocorre o processo de trocas de informações com o nosso duplo. Então, há basicamente dois estágios no nosso sono. Existe o sono com uma atividade cerebral muito lenta, que é o sono não REM, e o sono com uma atividade cerebral muito alta, que é o sono REM, que é exatamente a fase do sono em que nós estamos sonhando. Juntos, eles formam ciclos de 90 minutos. Então, vamos supor, uma pessoa que dorme em torno de 8 horas de sono, ela vai desenvolver, em média, cerca de 4 a 6 ciclos de sono. Lembrando que cada ciclo de sono dura, em média, 90 minutos. O sono não REM, que é o sono sem sonho, ele possui 3 fases, que é a fase de transição para o sono, a fase de sono leve e a fase do sono profundo. Por exemplo, quando você está no sono profundo, é ali que os mecanismos naturais de autocura acontecem, de autocura física, inclusive, né? E o sono mais profundo, ele tende a acontecer no primeiro ciclo de sono. Aí, com o passar das horas, a fase de sono profundo vai ficando cada vez mais superficial, né? Então, o sono profundo está muito associado com o processo de cura. Já o sono REM, que é a sigla em inglês para Rapid Eye Movement, né? Movimento ocular rápido, que é o momento em que você está sonhando. Quando a pessoa ela sonha, os olhos ficam se movendo para um lado e para o outro. Esse sono REM, ele tende a durar 15 minutos nos primeiros ciclos e pode chegar a durar até 50 minutos nos últimos ciclos do sono. E aqui tem uma dica que eu vou explorar bastante na imersão, que eu vou tratar daqui a pouco. Então veja, há uma relação muito interessante envolvendo também as frequências do cérebro, né? Nós aqui agora, nós estamos operando em frequências beta, frequências altas de baixa amplitude. Então quando você deita para dormir e você fecha os olhos, você está operando em frequências beta e à medida que você vai entrando em sono, a frequência cerebral começa a cair. Então você vai para alfa, vai para teta, vai para delta. No delta você tem o sono profundo, que é aquele sono sem sonho. Você está ali, não é? Numa unidade inconsciente. E como é um ciclo, de delta você volta para teta, passa por alfa, quase toca beta e mais um ciclo começa. Alfa, teta, delta, delta, teta, alfa, beta. Beta, alfa, teta, delta, delta, teta. E assim vai, vários ciclos ao longo da noite. O que nos interessa aqui? Que no momento em que você está no delta e você está retornando e passa pelo teta, pelo padrão teta, aqui no teta é aonde acontece a fase do sono REM. É a fase do sono com sonho. De sono com sonho. É exatamente aqui, nesta fase, que acontece a troca de informação com o duplo. É exatamente ali. Agora, o interessante, que é muito curioso, é o seguinte. E aqui nós temos uma dica. Aqui nós temos uma dica interessante. Se as trocas de informação com o duplo durante o sono acontece quando você está com predomínio de ondas teta, que são ondas que oscilam em torno de 3 a 7 Hz, são ondas de baixa frequência e grande amplitude. Se a troca de informação com o duplo se dá ali, naturalmente,
porque é um ciclo natural. Você deita, o seu organismo desenvolve esse processo ciclotímico e você não está fazendo absolutamente nada, certo? Portanto, se acontece no teta, se você na vigília for capaz de provocar um estado com predomínio de ondas teta, o que acontece? Você tem a aproximação do duplo instantaneamente. Por isso que o estado que nós temos que produzir quando vamos entrar em contato com ele é um estado de muita harmonia interna, de muita pacificação interna, para que você consiga entrar na faixa das frequências teta. Eu tive um insight aqui, não sei se é possível isso. Se a gente emitisse uma onda teta, ou um batimento binaural ou isocrônico, né, em beta, por espelhamento, o nosso cérebro ele afunda as ondas cerebrais também. É o mesmo estado ou tem que ser no estado do sono, que ainda tem um descolamento do espírito, né, da consciência? É o mesmo estado. Você pode, ao provocar esse predomínio de ondas teta, criar uma área de acesso para interagir com o seu duplo. Tem uma pergunta aqui da Lirian que ela fala: e quem dorme ao dia? O problema de quem dorme de dia é o seguinte: dificilmente durante o dia você vai conseguir ter a profundidade de sono que você tem à noite, por questões de ruído, questões de claridade, questões, não é? Mas se você tiver uma condição ambiental que favoreça uma escuridão adequada, uma ausência de som, você pode ter também, desenvolver esses ciclos de sono naturalmente. Lembrando que o corpo humano está em perfeito sincronismo com os ritmos circadianos da natureza. Os homens das cavernas, os nossos ancestrais antigos, o sol se punha, caverna, dormir. O sol nasce, vamos às atividades. Então, o ideal é que nós respeitássemos os ritmos circadianos com os quais nós estamos perfeitamente aferidos fisiologicamente. Só que nós vivemos num mundo moderno em que há excesso de luz, à noite, etc. e tal, e as pessoas assumem hábitos e rotinas que ferem esse ritmo natural que traz equilíbrio para o corpo e para a mente. Certo? Agora, o que é interessante? O sono sem sonho, que corresponde aí a 75% do tempo do ciclo do sono, ele é chamado de sono ortodoxo. Certo? Já o sono com sonho, que ocorre durante 25% do tempo do ciclo do sono, é chamado de sono paradoxal. E aqui vem uma coisa muito curiosa. Por quê? Por que o sono com sonho é conhecido como sono paradoxal? Por que é paradoxal esse estágio do sono? E os cientistas até hoje não entenderam bem isso. Por quê? O corpo está imóvel, com atonia muscular, você não tem movimento. E o cérebro está a milhão. Mas há uma grande atividade intelectual, como se você estivesse processando informações numa taxa que em alguns momentos chega a ser superior à de quando você está acordado. Olha que coisa curiosa. Você está dormindo, mas o seu cérebro está acusando uma atividade alta intelectual, como se estivesse processando um volume imenso de informações. Agora, você está com os olhos fechados e aparentemente em repouso. De onde está vindo essas informações? Esse volume de informações que você está processando? Acho que parte disso é o aprendizado do dia também, né? Mas ninguém sabe, ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. O Malê, e eu estou de acordo com ele, o Malê
ele coloca que esse grande volume de informações são informações oriundas do duplo, do próprio duplo. Foi o que eu imaginei, que parte disso também seria o duplo. Exatamente. Então, esse período do sono paradoxal, não é? Que ocorre várias vezes durante a noite, sempre quando você retorna do delta e passa pelo teta, você ativa a atividade, você entra em atividade onírica, nesta pequena faixa, que no primeiro ciclo de sono dura 15 minutos e nos outros vai aumentando, ali é o momento em que as brechas temporais se abrem e há a troca de informações com o duplo. Agora, a pergunta é: qual é o processo? Como eu insiro, como eu entrego o problema para o duplo, para que ele então, ao se aproximar, possa absorver e enviar-nos uma síntese de informações. Como eu faço isso durante o sono? Isso vai ser tópico que vai ser amplamente explorado na nossa imersão. Fazendo a prática antes de dormir, né? De conexão. Exato. Há todo um processo prático, um passo a passo, que eu irei explicar detalhadamente. O passo a passo. Como você se prepara, como você usa o código, que é a chave ativadora do duplo, não é? E não tem nada a ver com sonho lúcido, viu, pessoal? Não tem nada a ver com sonho lúcido, não tem nada a ver com experiências fora do corpo. É um outro fenômeno que nós estamos tratando aqui. Agora, quais são os pontos ideais a serem seguidos, desde criar um ambiente físico apropriado, até o processo em si de acionar o duplo e, mais ainda, como melhorar o alcance do seu sono REM com a inclusão de pequenos hábitos e inclusive o uso de certos suplementos para que as trocas com seu duplo sejam dinamizadas. O Malê, ele coloca uma coisa muito interessante, que é disruptiva. O bem dormir é tão ou até mais importante do que o bem viver. Por quê? Se durante o sono eu tenho a oportunidade de receber informações que podem mudar a minha vida, então nada mais interessante e inteligente do que aprender a dormir adequadamente. E isso envolve como o seu ambiente físico deve estar, como você deve estar em termos de estado, a questão da hidratação do corpo é fundamental. Eu vou explicar isso na imersão do duplo, porque há um detalhe muito importante envolvendo a água, as águas do seu corpo, os líquidos do seu corpo. É uma chave muito importante também com o processo do duplo. A pessoa que dorme desidratada, porque ela não ingeriu água o suficiente ao longo do dia, ela tem menos chance de absorver e assimilar as informações do duplo durante a noite. E na imersão eu vou explicar o porquê. Existe um cálculo muito simples que lhe mostra exatamente o quanto de água você precisa. E a quantidade de água, ela difere de pessoa para pessoa. Veja bem, a quantidade de líquido de água difere de pessoa para pessoa. Não existe essa coisa, tem que tomar 2,5 litros de água todo dia. Não, depende. Depende do seu biotipo, depende da sua estrutura. E eu vou fornecer esse cálculo na imersão do duplo para que você aprenda a hidratar todas as suas células. Para que tenha a ver com o peso corporal também, para que você porte uma estrutura adequada para assimilar as informações do duplo. E nós sabemos, por exemplo, que a água, ela é uma espécie de sistema nervoso vivo. A água, ela tem um poder extraordinário de armazenar memória.
E, portanto, o seu corpo precisa estar bem hidratado para que as informações do duplo sejam bem armazenadas. E vou só abrir mais uma coisa. E essas informações do duplo ficam armazenadas nos líquidos do seu corpo. Ponto. Não vou mais ir além disso aqui. Senão vai ter que explicar demais isso, porque já é complicado. Como eu disse, tudo isso será amplamente explicado em detalhes na nossa imersão. Eu vou explicar o passo a passo desde a preparação, não é? O estado, como, que é o mais importante, como, né, Flavinho, como aplicar a chave ativadora do seu duplo. A priori, o importante é entender que o sono funciona como uma interface de contato com o seu duplo. E que aprender a dormir bem resulta em inúmeros benefícios fisiológicos e psíquicos e pode se tornar um meio pelo qual você orquestra as suas atualizações de realidade através do seu duplo. Muitas vezes, quando há uma troca adequada com o seu duplo, seus sonhos podem refletir isso também. Então, para quem for começar a entrar em interação com o duplo, é muito interessante passar a prestar atenção no teor dos seus sonhos. Porque quando você começa a interagir com o duplo, você tem que prestar atenção em duas coisas. O teor dos seus sonhos e a primeira sensação que você tem ao acordar. Este é o indicador que você está interagindo bem com o seu duplo ou não, né? E, portanto, dormir, pessoal, é uma das atividades mais importantes do ser humano. Vou colocar um detalhe aqui muito importante. O Albert Einstein dormia de 12 a 15 horas por dia. Será que tudo que ele formulou e ofertou para a humanidade não tinha a ver com o processamento de informações oriundas do duplo dele? Vamos tomar cuidado com os gurus da internet que falam que você tem que dormir pouco e acordar muito cedo, porque esse é o segredo do sucesso, da prosperidade. Cuidado, você não é todo mundo, você é um ser único. E os estudos científicos estão aí, eles mostram claramente que nós precisamos executar no mínimo de 4 a 6 ciclos de sono por noite. E isso equivale no mínimo de 7 a 8 horas de sono por dia. Tem o pessoal perguntando quem dorme com remédio, quem ingere álcool à noite. Olha, ingerir álcool à noite não precisa nem responder, né? Atrapalha completamente a dinâmica. Atrapalha a sua lucidez, atrapalha a sua cognição, atrapalha o funcionamento do seu corpo. Agora, a questão de remédios altera um pouco, mas é uma questão de ajustar. Quem usa remédio não é um impedimento para ativar o duplo à noite. Fiquem tranquilos com isso, tá? Eu estou vendo aqui pessoas fazendo perguntas de coisas que eu respondi nas primeiras lives, então peço que vocês assistam a primeira parte, para quem perguntou o que é o duplo, para você estar ciente do que é este processo, né? Inclusive, a live 1 e a live 2 e a live 3 também, elas estão no YouTube, né? Não vai encontrar aqui na bio do professor, no feed do professor. Tá lá no canal do professor no YouTube. Inclusive, essa live de hoje também, talvez a gente não consiga novamente salvar aqui no Instagram, e amanhã já estará de manhã no canal do YouTube, na íntegra. Isso, perfeito. Agora, uma outra coisa importante que tem a ver com o sono são os pesadelos. Os pesadelos, eles podem ser reflexos de interferências extrafísicas e a inserção de informações espúrias a partir de outros níveis de consciência também. Tá? Então veja bem, se você está ativando o duplo
e você durante a noite tem pesadelos, você não fez o processo adequadamente. Você deu alguma brecha para a interferência de alguma informação espúria, de alguma atividade de outros níveis de consciência, certo? Na maior parte das vezes, os pesadelos, eles têm muito a ver ou com processos psicológicos traumáticos recorrentes e, na maior parte das vezes, com processos extrafísicos e espirituais de interferência. Esses dias mesmo, o pessoal do suporte me trouxe uma informação de uma pessoa que estava praticando o processo do duplo e ela estava tendo pesadelos, e aí eu respondi e refinei o entendimento de alguns detalhes da prática. Passado alguns dias, ela mandou a mensagem que os pesadelos cessaram completamente, né? Indicando que o duplo, quando ele age e você absorve, ele imediatamente restaura o equilíbrio psíquico e, consequentemente, da própria vida. É muito comum as pessoas que começam a ativar o duplo passarem a lembrar dos seus sonhos com mais frequência, com mais vivacidade e clareza. E não é só através do sonho que ele se comunica, né? Durante o dia tem muitos eventos que acontecem. Você precisa só estar atento. Exato. Então, revisando, né, esse ponto, o momento que antecede o sono noturno é um momento que facilita a sua interação com o duplo, porque há uma fase do seu sono em que há as aberturas temporais. Mas você não precisa do sono noturno para acionar o seu duplo. Você pode acionar o seu duplo a qualquer momento. Como as pessoas vivem, na grande maioria, desincronizadas com o duplo, é fundamental que você crie um rito, um sistema prático para que você restaure a sua sincronia com ele, use a chave ativadora do seu duplo. E há um detalhe muito importante que eu vou explicar na imersão, porque aqui não cabe, requer um contexto de informações para entender. Então, muitos detalhes e muitos pontos que são essenciais para a interação com o seu duplo vão ser mostrados na imersão. Como eu disse, essa série de lives é para a gente traçar um panorama geral deste processo todo, levá-lo a entender que você tem aí um aspecto incrível que pode lhe ajudar a restaurar o equilíbrio da sua vida, né? A chave ativadora, pessoal, não tem como eu explicar aqui. Isso vai ser explicado na imersão do duplo. Flavinho, estamos em vias de encerrar mais uma live e eu gostaria que você desse aí os últimos recados para completarmos esse nosso... Um deles é o que eu já falei. Essa live aqui, amanhã de manhã, vai estar no YouTube. Então, quem quiser assistir, revê-la ou até assistir a live 1, 2 e 3, também estão lá já no YouTube, no canal. E quem está interessado em participar da nossa imersão, o duplo, ela vai se realizar no dia 1 e 2 de maio, né? Num período das 10 da manhã, no dia 1º, das 10 da manhã às 17 horas e no dia 2, das 10 às 14 horas. Quem está realmente interessado, aconselho já a reservar a sua vaga, porque nós temos poucas vagas, porque é a quantidade de vaga que a gente consegue, com o nosso suporte, atender todo mundo, criar um relacionamento, porque não é só o workshop, tem o pós de tudo isso também, tem as dúvidas de vocês, tem uma série de coisas, então não pode ser. E atualmente está no primeiro lote, no lote 1, que são menos ingressos ainda, e o lote 1 hoje ele custa R$ 697, ou 12 vezes de R$ 69,70. Acabando esse lote 1, automaticamente o preço já sobe para 977, quase R$ 300 a mais. Então quem quer garantir a sua vaga, já pega a vaga no primeiro lote. E nós temos uma série
uma série de bônus também que serão presentes nossos para quem participar da nossa imersão. 2 lives de tira dúvidas, né, que vão ser marcadas futuramente, um PDF personalizado e as lâminas também que serão apresentadas em PDF, 2 exercícios em áudio inéditos que o professor está elaborando exclusivamente para quem participar dessa imersão, o duplo. Tem um outro e-book inédito que é As 8 Leis Interiores da Abundância Universal, que é um novo livro do professor que em breve estará sendo vendido pela Amazon e agora está em formato digital, é pub ainda, e a gente vai dar de presente também esse e-book para os participantes. Tem também 3 e-books, que é a trilogia Existência Humana, também, que são 3 livros incríveis. E o melhor, que é 1 ano de acesso do workshop. Por quê? Porque é realmente necessário que você revisite aquilo ali, que você faça esse curso várias vezes, que você vá trabalhando a prática do contato com o seu duplo, que é uma ferramenta poderosíssima. Então a gente sabe que em uma aula, muita gente em uma aula começou a ter super resultados, mas é uma caminhada, uma mudança de hábito, uma conexão constante. Quando o professor fala que isso pode virar, você pode ativar em qualquer lugar, isso é depois de desenvolver a habilidade e entender todo o conceito que o professor vai explicar numa timeline que é super importante para no final ele dar os códigos, os comandos e ensinar como aplicar isso em você e também em outras pessoas com a permissão. Ele vai explicar isso direitinho lá. Então quem tem interesse, já garanta a sua vaga agora, que o lote 1 já vai acabar. O lote 1 por 697, acabando ele, vai para R$ 977. Isso. E outro detalhe, eu vi uma pergunta que é importante frisar aqui. Sim, para quem perguntou se vai ter certificados, nós sempre emitimos um certificado de participação. E o mais importante também, não se esqueçam que na terça-feira que vem, nós vamos ter então o fechamento da nossa série. Nós teremos a 5ª e última parte da série para fechar esse circuito de informações, e no final de semana seguinte será a nossa imersão ao vivo online. Será 1 e 2, isso aí. Pessoal, estamos então chegando ao final. O tempo hoje passou super rápido, né? Voou, mas eu às vezes nem percebo o tempo passar. E é isso. Espero que vocês tenham desfrutado dessas informações. E espero que eu tenha também inspirado a vocês a mergulharem mais fundo nesse assunto, fazer então a nossa imersão. Um grande abraço, uma ótima, boa noite, descansem, durmam bem, que é essencial. Até lá. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até terça-feira. Até terça-feira. Tchau, tchau. Olá, Ser Quântico. Meu nome é Raquel Lemos, sou treinadora mental, aluna deste mestre querido, professor Horácio Frazão, onde eu aprendi milhares de coisas e hoje eu trabalho ajudando pessoas em cima de todo este ensinamento que ele trouxe para minha vida. Eu e meu marido, nós estávamos com uma dívida exorbitante em vários bancos, só que um desses bancos é aonde encontrava a dívida com maior valor. Acionei o duplo quântico. Fiz todos os procedimentos que eu aprendi com o professor Horácio Frazão, porque existe, gente, um procedimento a ser seguido, um estado físico e mental que você se coloca para poder acionar o duplo quântico, e também chaves secretas com decreto específico para que você possa acionar o teu duplo quântico. E tudo isso ele vai ensinar para você com muita propriedade nesse workshop online do duplo que ele está trazendo para a gente, que vai começar agora. É o seguinte: acionei o duplo quântico.
especificamente para esta dívida. Já estava rolando isso, já tinha 4 anos. O que aconteceu? 13 dias depois do acionamento, a gente já havia tentado vários acordos com o banco e simplesmente era só negado. 13 dias após, nós recebemos uma ligação do banco querendo fazer um acordo conosco. Na época, a dívida estava em torno de 350 mil só neste banco. E eles abaixaram. E aí eu disse para o banco, falei, não foi esse o valor, né, que foi emprestado para vocês. Vocês estão cobrando 3 vezes mais o valor. Então, infelizmente, eu não vou acordar com isso. Desliguei o telefone. No final da tarde, o gerente da agência do meu marido liga para ele e diz que ele conseguiu abaixar a dívida para um valor ainda abaixo do que a gente tinha pego neste banco, que era de 50 mil reais. E o gerente nos ofereceu um acordo para que a gente pagasse 20 mil reais em 10 parcelas sem juros de 2 mil reais. Bom, com este acordo, eu virei para ele e falei, nós vamos pagar 2 parcelas, 10 e 10. E ele disse, então se vocês vão pagar apenas com 2 parcelas, nós ainda vamos dar mais um desconto de 10%. Isso é o que o duplo quântico faz. O que você está esperando até agora para não se inscrever nesse workshop magnífico? Eu já fiz, mas eu vou estar nesta turma. A minha vaga já foi garantida. Não interessa, eu já fiz o workshop, eu já fiz a imersão do duplo e eu estou novamente nesta turma. Porque o professor, ele é uma máquina atômica de conhecimento e sempre está trazendo algo novo. E uma frase que ele fala para mim, diferente do que eu já aprendi com ele, já é o suficiente para que eu me torne uma máquina de acesso a infinitos futuros possíveis. Existem vários depoimentos que eu posso trazer aqui para você. Eu sou uma prova viva e efetiva de tudo o que eu aprendi com ele e que eu coloquei em prática na minha realidade e que o duplo trouxe para minha vida. Perde seu tempo não. Corre lá na bio e se inscreve. A gente se encontra lá no curso. Beijo de luz. Olá, meu nome é Débora Lucchesi, eu sou aluna do professor Horácio Frazão e eu usei a ferramenta que ele nos trouxe maravilhosa, que é a ferramenta do duplo quântico. E eu estava passando uma situação bem desafiadora, financeira, porque eu tinha acabado de fechar um restaurante. E aí eu fiz o duplo, né? Pedindo duplo, envia-me o melhor futuro possível. Em 48 horas eu recebi uma proposta de um trabalho aonde eu moro, na parte de turismo, e encaixou perfeitamente e eu pude me reerguer e iniciar uma nova jornada. Então eu sou muito grata pelo professor Horácio Frazão e muito grata por este duplo quântico maravilhoso. Assim eu falei com muito amor. Gratidão. Olá, tudo bem? Eu vim falar sobre o depoimento com o duplo. Eu utilizei o duplo no final de 2020. Eu tinha o objetivo de trocar de carreira, fazer coisas que me realizavam mais. E durante 3 meses ele foi me guiando em ações que eu fui tomando, pessoas que eu fui me relacionando, projetos que eu fui desenvolvendo para eu conquistar uma vaga que hoje eu tenho muito orgulho de
de falar que é uma multinacional, onde é algo que eu estou fazendo coisas que eu gosto de fazer e eu me sinto muito importante de estar fazendo e é algo que tem me realizado bastante.